Graça e paz a todos, amados. Se cremos que as nossas orações estão alinhadas com os predestinados, é sinal que temos o que pedimos. Vamos ao estudo. O Espírito Santo convence irresistivelmente. Os eleitos respondem porque foram escolhidos. A oração dos crentes está alinhada com o plano de Deus. Vamos lá. 1. Eleição e chamada eficaz. Em Atos capítulo 13, versículo 48, ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Então aqui mostra que quem creu foram os que já tinham sido designados para crer. Continuando aqui agora em Romanos capítulo 8, versículo 30. E aos que Deus predestinou, também chamou. E aos que Deus chamou, também justificou. E ao que Deus justificou, através de seu Filho na cruz, também glorificou. Mais. João capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Então não é uma questão de livre-arbítrio, que não tem ninguém que busca Deus, não há um justo sequer. Então, essa é a eleição. Aqueles que são eleitos de Deus, é o Pai que está enviando ao Senhor Jesus. É Ele que vai atrair. E muitas das vezes isso acontece através das provações. Tá? João capítulo 6, versículo 44. Portanto, esse é o fundamento. Deus chama eficazmente os eleitos, garantindo que eles crerão. 2. O Espírito Santo convence e regenera. O convencimento não é apenas externo, mas interno, mudando o coração. Nós podemos ver isso em Ezequiel capítulo 36 e no versículo 26 ao 27. Olha o que diz o livro de Ezequiel capítulo 36. Darei a vocês um coração novo. Deus falando. E porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. E por isso que a pessoa crê que teve o livre-arbítrio, porque é Deus quem efetua esse querer. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. É Deus que faz isso na pessoa. Agora podemos ir no livro de João, capítulo 3, versículos 5 ao 8. Preste atenção. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Espírito Santo. A água é a palavra, tá? Da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Nicodemos não entendeu isso. Pode o homem voltar para o ventre da sua mãe? O que Jesus falou? Tu és mestre em Israel, não entende das coisas de Deus, dos homens, como vai entender as coisas de Deus. 8 agora. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer aonde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. João capítulo 3, versículos 5 ao 8. Portanto, a fé é fruto da obra do Espírito, não de livre-arbítrio natural. 3. A oração dentro desse plano. Vamos falar da oração. Se Deus já determinou salvar, nós não sabemos quem são os eleitos de Deus. Nós temos que pregar o evangelho a toda a criatura. Mas os eleitos somente Deus sabe. Tá? Se Deus já determinou salvar, Ele também determinou o meio. A oração e o testemunho dos santos. Então, Deus já determinou quando você vai orar por alguém, Deus já determinou aquilo no seu coração, porque foi Ele que efetuou esse querer, esse realizar
de acordo com a vontade de Deus. Por isso que você está orando por determinada pessoa. Quando oramos por alguém, estamos participando do plano que Deus mesmo estabeleceu, como o que houve com o rei Ezequias, onde Deus já havia determinado acrescentar mais 15 anos de vida ao rei. Você pode ver isso no livro de Isaías, capítulo 38. Ezequias era um rei temente a Deus, tá? E o que Deus falou com o profeta Isaías? Vá até esse rei, fala com ele para colocar a casa dele em ordem, que ele vai morrer, aquela doença dele é para a morte. Aí Ezequias virou a cabeça para a parede, orou a Deus, falando que sempre foi temente ao Senhor, obedeceu o Senhor em tudo. Aí Deus falou logo com Isaías, volta lá e fala para ele que eu vou dar mais 15 anos a ele. Esses 15 anos já foram determinados por Deus. Precisava nascer Manassés, o seu filho. Até então, Ezequias não tinha filho. E nasceu Manassés. A linhagem, continua a linhagem de Jesus. Vamos lá. Isso nos dá confiança, porque nossa intercessão está ligada à vontade eterna de Deus. Então, quando você está orando, porque é Deus que efetuou essa vontade em vocês, esse querer e se efetuar para fazer a vontade de Deus. A oração que vocês fazem é de acordo com a vontade de Deus. Eu estou orando para que eu ganhe na Mega Sena. Eu estou orando para que eu pegue a vaga de um cara. Eu estou orando para que aquela pessoa se divorcie porque eu estou apaixonado pelo cônjuge dele, que se divorcie para que eu ficar. Deus não vai atender essa oração de vocês, porque isso não é da vontade de Deus, aí já é da vontade do diabo. Vocês estão entendendo? Por isso que vocês têm que buscar primeiro lugar o reino de Deus e saber qual é a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, ele nos ouve. Isso está em 1 João capítulo 5, versículo 14. 4. O equilíbrio bíblico sobre pedir. A Bíblia ensina tanto que Deus predestinou, quanto que devemos orar sem cessar. Lembra lá daquele juiz iníquo que não adorava a Deus, não gostava de Deus e era mau, não gostava nem dos homens? Mas a mulher de tanto insistir, o que aquele juiz iníquo fez? Vou atender logo essa mulher insistente para ver se eu fico livre dela. Quanto mais é Deus que nos ama. Se a gente estiver orando por algo que o próprio Deus colocou no nosso coração, ele já atendeu, por isso que a gente já tem que estar agradecido. A oração não muda o decreto de Deus, mas é o caminho, a oração é o caminho que ele, Deus, estabeleceu para realizar o que ele mesmo decretou. Por isso mesmo, dentro da doutrina da eleição, oramos com fervor e não com passividade, porque sabemos que Deus usa nossas orações. 5. O que significa isso na prática? Se você tem um forte desejo de orar por seus familiares, isso pode ser um sinal do próprio Espírito Santo operando em vocês. Lembra lá que aquele que crê em nosso Senhor Jesus Cristo será salvo, creia que será salvo tu e tua casa. Isso é questão de fé. O que Deus está colocando no teu coração? Para orar por quem? Pelo cônjuge? Pelos filhos? Tá? Essa intercessão é parte dos planos de Deus para alcançá-los. Alcançar quem? Aquela pessoa pela qual vocês estão orando. Você pode orar com fé confiante, sabendo que Deus realizará a sua vontade perfeita. Resumo, sim. Se entendemos que o Espírito Santo convence irresistivelmente, a eleição é real. E nossas orações são meios que Deus usa, então podemos orar com confiança, sabendo que estamos alinhados com o propósito eterno. Mas a Bíblia ainda nos chama a perseverar em oração, porque o tempo e o modo como Deus aplica esse plano é somente de Deus. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.